Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer, meu nome é Geraldo. Eu sou profissional de educação física, né? Tô guardando a nutricionista Ana Carla entrar pra gente fazer um bate-papo com vocês, né? Sobre atividade física e alimentação, tá? Esperando aí o convite para a Ana. Olá, tudo Olá, bem? entrei Tudo também, bom? deu tudo certo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tô entrando aí. É isso aí, pessoal. Então, como vocês viram aí durante essa semana a gente divulgando, né? O portal já estava divulgando sobre essa live, atividade física, mais a parte de alimentação, né? Principalmente nessa quarentena, né, Ana? Como que está sendo meio complicado, alimentação, atividade física, tá um pouco Verdade. mais complicado para o pessoal, né? Tá, para todo mundo, né? Eu falo Exato. que nessa questão tem muita gente aí no mesmo barco. Realmente, Isso. para mim aqui, a atividade física tiveram semanas que ficaram enroladas, mas já tô entrando no eixo de novo e assim a Exato. gente vai. O importante é não desistir. Exatamente o que eu ia falar. O importante mesmo com o pouco que você faz, mas já seja suficiente, né? Que eu falo para todo mundo. Exato. Exatamente. Ótimo. Então, pessoal, vamos apresentar de novo o pessoal que está entrando agora. Meu nome é Geraldo Heleno, sou profissional de educação física, tá? Faço parte aí da Acesso.com, na coluna de saúde do idoso. É, Sou formado aqui no Granbury, tenho pós de treinamento de força, de musculação no Rio, aqui na Federal, treinamento esportivo, especialista em gerontologia, né, na área da terceira idade. Faço personal trainer, como, né, nossa maioria dos professores. Trabalho em uma academia na cidade, mas em relação da atividade física, creio que acho que abrange muito nesse momento que a gente está passando, né? E aí agora passo para vocês, né, Ana? Pode se apresentar. Obrigada. Antes, eu também queria agradecer o convite do Jorge por ter proposto para nós, né, fazer essa live agora, nesse momento, que é tão importante mesmo a gente divulgar as nossas ciências aí da saúde, né? Todo mundo precisando, de certa forma, de alguma ajuda, e a gente também se ajudar. E eu sou a Ana, meu Instagram é Ana Carla Coimbra, nutricionista, e sou formada pelo FJF, já vai fazer 6 anos que eu me formei. Também sou pós-graduada já em doenças crônicas. Então, atualmente eu estou trabalhando aí na clínica e cada vez mais me encantando pelos pacientes da clínica, né? Já fui mais da área hospitalar, mas hoje estou atuando aí só na clínica e gostando cada vez mais de estar pertinho assim do paciente. Exatamente. E no acesso eu tenho pouco tempo de casa. Estou desde o início de março, que eu comecei a ser colunista no Acessa. E depois vocês confiram as matérias, tá? Que tem muita coisa importante aí de alimentação, imunidade, dicas, receitas. Inclusive Exatamente. ontem a minha coluna foi sobre sopas e caldos agora Sopinha. na época do frio. Minha esposa Muito já começou bom, a né? fazer já. Tá ótimo. A receita que eu deixei lá é marombeira. É Eu hiper vi. proteica. Show de bola. Então, pessoal, a Vamos gente vai fazer aguardando aí. É, exatamente. Então, Vamos né, ver quem Ana? mais vai entrar. É, a gente já tem um pouco, o pessoal já está começando a entrar. A gente já fez um protocolo de como iniciar, tal. Eu vou deixar a Ana já começar com o bate-papo. Aí a gente vai se interligando, tá, pessoal? Vocês tiverem dúvida também, vocês podem mandar aí, não tem problema nenhum, não. A gente vai fazer de tudo para responder de acordo com o limite também, tá? Porque dependendo do horário da live, tá ok? Tony, pode ficar à vontade, vamos começar o nosso grande bate-papo. Sei que muita gente vai estar com muitas dúvidas em relação a algumas coisas, mas a gente está aqui para ajudar todo mundo,
Então, vamos lá. Então, pode começar, Aninha. Joia. Então, como o Geraldo falou, a gente vai tentar responder a todas as dúvidas e tentar deixar mais para o final as perguntas, né? Porque às vezes a gente ainda vai falar de algum assunto, a gente acaba indo e voltando sempre e aí acaba não fluindo tão bem. Mas podem deixando aí as dúvidas que a gente vai tentando ler aqui, eu vou tentando anotar e no final a gente ajuda aí vocês, tá bom? Então, para começar, gente, eu queria assim propor, né, uma reflexão rápida aí de vocês. Quem era você aí antes do isolamento social, né? Antes da pandemia mundial, antes de estar aí no momento de quarentena, né? Então, como é que era a sua alimentação antes? Como é que você se via em relação à sua imunidade, em relação aos seus hábitos, né? Voltado aí para a alimentação, o que que mudou agora, nesse momento que você está de quarentena? Mudou alguma coisa? Né? Então, foi muito legal que esses dias, né, já tem uns 4, 5 dias, a Fiocruz, junto com a Unicamp e junto com o UFMG, estava fazendo uma pesquisa, né, enviando um formulário online para as pessoas Uhum. responderem como que estavam os seus hábitos de vida agora no momento que eles estavam isolados, né? E em relação ao consumo alimentar, né, foi relatado pela maioria dos participantes, né? Foram mais de 44 mil participantes. Tudo foi bem legal. E que aumentou o consumo de doce, diminuiu o consumo de alimentos mais saudáveis, né? Aumentou o sedentarismo. Então, assim, mais de 44 mil pessoas, né, relatando essas questões aí nesse estudo. Foi muito bacana esse estudo da Fiocruz. Depois, quem tiver interesse, entra lá. O FMG também, né, que é parceria, a Unicamp também. E eu acho, e assim, a gente como profissional de saúde, né, a gente fica preocupado ainda mais no futuro, né? Se essa alimentação agora tá assim, né? E depois, né? Porque existe vida pós-pandemia, né? Existe aí a retomada, né, do trabalho, das atividades, dos hábitos. E aí, que hábito que você quer fortalecer quando você voltar à sua rotina? Então, você se perguntar aí, quem era você antes da pandemia, né? Antes de estar isolado, qual era o seu hábito? Né? Quais os alimentos que você estava mais acostumado a comer antes de estar isolado? Então, Exato. nos ajuda aí a nortear aonde a gente pode ajudar, né? O que que a gente pode fortalecer, o que que a gente tem que melhorar, o que que você adquiriu de novo nesse momento, que a gente vai ter que excluir, né? Porque existem muitos hábitos aí, né, que estão relacionados com o nosso comportamento, né? E a alimentação tem sido um refúgio mesmo, né? Então a gente tem que dar uma freada, dependendo, e dependendo sim, procurar ajuda. Pode ser um bom momento, né? De você fortalecer hábitos mais saudáveis. Você pode estar com mais tempo, então aproveitar isso a seu favor, né? Começar a Então se eu acho que autoconhecer, né? exatamente. Nesse Então momento. saber aí de você antes da pandemia, né, dos seus hábitos de antes, já é algo para a gente sentar e analisar. E aí, a partir disso, a gente vê o que a gente quer melhorar. Por mais que, assim, muita gente já tinha uma boa alimentação, mas eu falo que na nutrição sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, né? Assim como na atividade física, né? Sempre tem algo para você evoluir. E aí agora eu jogo para você então, Geraldo, em relação aos seus pacientes, né? Antes da pandemia, o que você via, o que você vê agora? Olha, pois é, pessoal. Antes, a gente viu, a gente está quase entrando em mais de 60 dias de quarentena, né? Antes, realmente, o pessoal, assim, como todo mundo no início não estava acreditando muito nesse processo, seria uma coisa tão grave, né? Todo mundo achava que era somente um negócio normal, mas depois que começou, realmente deu como pandemia. Muitos clientes meus, assim, o que eu percebi mais, né, foi, primeira coisa, na alimentação, como você disse, tá? Segunda coisa, se queixando muito de ansiedade,
muitos ansiosos e depressivos. Ou seja, eu Uhum. fiz um trabalho com esses alunos meus de personal e outros de consultoria e mentoria, por conta de que eu tinha que fazer algo para eles não perderem a qualidade de vida na quarentena, que era uma pessoa totalmente ativa, para de fazer tudo, muda a sua rotina bruscamente, o que acontece? A pessoa tem uma autoestima, cai, a sua autoestima da pessoa cai. Uhum. Então, o que a gente poderia fazer, o que eu comecei a desenvolver junto com alguns estudos, é a gente trabalhar diretamente mais onde no psicológico esportivo, que assim é fundamental nesse processo, é como se fosse um treinamento de alta performance mesmo, de atleta, porque com esses feedbacks dos alunos, em semanas, mandando questionários, sabendo como que está o cronograma mesmo em relação à atividade física, a gente deu uma percebida que durante aí umas 3 semanas, as pessoas que se queixavam que estava muito baixo, já tinha dado uma melhora. Ou seja, eu acho que nesse processo da quarentena, o que falta muito mais é as pessoas se autoconhecerem e principalmente conversarem, aproveitar nesse momento. Entendeu? Porque Uhum. a atividade física, como todo mundo falou, não, mas a atividade física ajuda na imunidade. Bem, depois um outro processo a gente entra nisso, mas de início, mantendo uma pessoa que é muito ativa e começa a perder não, a diminuir o seu ritmo, né, de treino, o seu ritmo diário, ela começa a se procrastinar. Ela começa que, eu estou em casa, eu estou tranquilo. Aí, onde vai? Vou no armário, tem um doce, abre a geladeira, poxa, tem um pudim ali. Eu não como, mas, poxa, hoje eu estou com vontade, estou em casa, estou tranquilo. Ou seja, você começa a modificar os seus hábitos, né? Que eu falo para todo mundo. Até eu creio que você também fala para os seus clientes que é o quê? Criar mini hábitos, né? Faz todo dia um pouquinho, alguma coisa, um Uhum. pouquinho. É Eu o não gosto de poder comer de um isso. pouquinho todo dia. Isso, exatamente. Quando você colocar um pouquinho um dia, faz uma atividade física, 10 minutinhos, sobe 3 vezes a escada do seu prédio. Quando você vê, você já está colocando, aumentando um pouco mais o tempo. Quando você vê, você não deixa de fazer mais. Então, eu creio que, quando a gente fala, na área nossa da saúde, a gente tem que fazer um trabalho muito disciplinar. Não é somente a atividade física que vai ajudar, não é somente a nutrição que vai ajudar. Os dois se unindo ajuda muita coisa, entendeu? Ajuda Uhum. muita coisa, muita coisa. E num dos processos que você falou dos estudos, saiu também um estudo, foi de pouco, foi na semana retrasada, sobre a ansiedade, a depressão e o sedentarismo. No nosso caso, o sedentarismo sempre muito elevado, mas nesse estudo que eles fizeram em relação a essa quarentena, assim, o nível de depressão das pessoas estava muito alto, muito alto. Então, Uhum. acontece, nesse momento, a gente tem que realmente fazer algo, movimentar, que eu falo com todo mundo, movimenta. Alguma coisa tá a fim de fazer, faz, mas faz com prazer, não faz por obrigação. É como na nutrição. Come com prazer, né? A verdade é essa. Não comer porque eu tenho que Exatamente. comer, né? Então, eu Evitar acho também esse que... processo de culpa, né? E aí, como você Exato. disse, nesse estudo da Fiocruz também tiveram muitos relatos dessa relação da ansiedade, né? E o aumento dos consumos, do consumo de álcool, assim como o consumo de alimentos não tão saudáveis. E isso também acaba gerando mais ansiedade. Então, a gente quer que nesse momento, como você disse, a alimentação seja uma sensação de prazer e Uhum. não uma sensação de culpa, porque acaba a pessoa entrando naquele ciclo de culpa. Ela come o alimento, talvez, que ela julgue como errado, né? Não é que um chocolate Uhum. é errado, mas ele sempre vai ser saudável para você. E aí julgar aquilo como errado, né? Te gera uma sensação de frustração, e aí você fica frustrado, prostrado, desanimado, e entra num ciclo vicioso de comer de novo, e aí vai gerando sempre essas coisas ruins, né? A gente tem que frear, Exato. tem que Não, frear de exatamente. alguma forma. Exatamente, porque, igual você falou, a gente entra nesse círculo vicioso, é igualzinho na relação da dieta com a atividade física. Hoje não vou porque hoje estou um pouco cansado.
Hoje é segunda. Uhum. Aí, terça eu tenho algum compromisso. Não, eu vou na quarta. Não, mas quarta-feira eu tenho alguma coisa. Ah, não. Vou na quinta. Ah, não, poxa, mas eu já estou chegando na sexta-feira, eu vou só na outra segunda. É como eles começam. Ah, vou começar a dieta sempre na segunda. Vou começar os treinos sempre na segunda. A segunda parece que é o dia mundial de mudar a É vida. o Mas não Dia é tão assim, Mundial. né? Não é É. assim. E Eu acho que a gente... eu Ah, falo muito, desculpe te interromper, não, eu pode falo falar. muito para os meus pacientes, Geraldo, que a alimentação tem que ser prioridade, assim, a saúde, a alimentação não, né? Sem puxar sardinha aqui para o meu lado, mas para a saúde no geral, se a atividade física está envolvida, né? A alimentação, a saúde mental, tem que ser a nossa prioridade. Então, às vezes, tinha paciente que relatava assim para mim, Ana, no meu trabalho eu não tenho tempo de beber água. E eu falava assim, olha, o trabalho, você vai e o trabalho fica. Né? Então, para alguns pacientes, né, o tempo antes era um problema, agora nem tanto, né? Só que aí a gente descobre que às vezes o problema não era a falta de tempo, porque alguns pacientes que às vezes antes não bebiam água porque falavam que não tinha tempo, ou mesmo para fazer atividade física, ou para cozinhar algo mais saudável, agora que tem tempo também não está fazendo. Então Exatamente. tem que ser prioridade, assim, a saúde tem que ser prioridade. Eu bato muito nessa tecla porque é muito importante mesmo, assim. É Eu a também gente acho fazer isso. por nós mesmos, né? Exato. A gente tem que se preocupar, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Não vai ser Exato. eu pagar nutricionista que vai resolver meu problema, não vai ser É, pagar um treino com o personal que vai resolver meu problema. Eu tenho que fazer o que o exatamente. personal me propôs, eu tenho que Exatamente. fazer o que a nutricionista propôs, né? É, igualzinho na nossa área. Na nossa área, e todo mundo fala assim, poxa, qual é o melhor treino? Qual que é o melhor que eu faço para emagrecer? Qual que é o melhor para ganhar massa? Depende. Tudo vai depender, Depende. tudo. São N fatores, né? E, às vezes, um dos principais que eu já peguei clientes, tem clientes que era assim, a gente começou a ver que ele tinha um perfil muito bom, mas só acontecia, ele não tinha organização. Ou seja, ele, igual Uhum. você falou, ele conseguia comer, mas não naquele horário que ele deveria comer. Você passou prescreveu uma alimentação, uma dieta, ele comia, mas sim, todos desorganizado. Então, quando ele ia treinar ou quando ele ia fazer alguma outra aula, ele estava assim, ou pouco fadigado ou realmente estava muito cheio. Ele fazia comida certa, porém nos horários errados. Uhum. Então, o que acontece? Primeiro, se você autoconhecer, fica tudo mais fácil, galera. Eu acho que fica assim, É. muito, 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 muito mais fácil. Porque você já começa a ter o que? Cai, que eu sempre falo também, o equilíbrio, né? Porque a pessoa pode comer ou pode fazer hoje eu não vou treinar, mas amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Ela sabe a dosagem que ela pode fazer, como a mesma coisa na alimentação, né? O equilíbrio, eu posso comer, mas eu tenho esse fator. É um equilíbrio. Eu acho que a base de tudo é um equilíbrio de autoconhecimento de cada um. De cada um. Isso. Né? E a gente saber, né, que hoje a gente fala que todo mundo tem a mania de saber um pouquinho de cada coisa, né? Porque de fato a informação está ali o tempo inteiro. Então todo mundo sabe às vezes você não pode, às vezes, pagar realmente um profissional agora, nesse momento. A gente também entende que a situação também pode estar complicada, né? Uhum. Em vários setores, mas todo mundo sabe um pouquinho. Então, assim, talvez meça seu consumo de água. Às vezes eu pergunto para o paciente, você sabe se você bebe 1 litro de água, dois? Ah, não sei. Aí o paciente vai medir, ele fala, cara, não bebi meio litro. Nem um Então, litro, assim, é uma exato. coisa muito básica que ele pode melhorar agora, hoje. Então, a partir de hoje, eu vou deixar aqui essa garrafa de 2 litros. Todo final do dia eu vou estar com essa garrafa aí vazia. Né? Então, a gente pode ir mexendo, assim, talvez que não seja o caso né, de começar um acompanhamento agora, mas É, uma coisa ou outra dá para já começar a fazer, né? quando eu Dá falo, para né? fazer algumas trocas, dá É, para se movimentar mais. a questão é simples, que eu falo pro pessoal, que é não errar no óbvio. Entendeu? As pessoas têm esse problema de sempre errar, onde é uma coisa tão simples de entender. Entendeu? Para muitos, sim. Quando a gente falou, tem vários fatores que podem levar naquele ponto do que ela está fazendo. Mas a base é você mesmo se conhecendo,
sabe? É bem tranquilo. Uma das coisas que eu sempre falo antes de começar com meus clientes, começar com o personal, com consultoria, alguma coisa, eu lanço sempre uma pergunta. O que de pior pode acontecer se você não chegar no seu resultado? Sabe? É a primeira coisa que eu pergunto para ela. A pessoa fica assim, poxa, eu não sei, mas ela sabe que ela é igualzinha. Às vezes as pessoas podem mentir, mas internamente ela está assim, caramba, é verdade. É como assim, eu não podia É. comer um doce, mas eu vou comer um doce. Eu não posso comer um doce, sabe? E, São essas e é diferenças. legal como que uma coisa puxa a outra, né? Atividade física e alimentação saudável. Eu não sei, assim, é a mente do ser humano mesmo, né? É incrível, às vezes você fala assim, poxa, eu fui lá na academia, eu me matei, eu vou comer agora isso aqui, tem necessidade? Não, eu posso optar por uma coisa mais saudável, que também é gostoso. Então, assim, é Exatamente. você se adaptar, criar um novo hábito, não é fácil, né? Então, realmente, a ajuda pode ser, sim, muito necessária. E como você falou, né? O autoconhecimento, como eu tinha dito aqui no início, para quem entrou depois, né? Você se conhecer antes da pandemia, como é que eram os seus dados, como é que está agora, o que que você pode melhorar, o que que é possível fazer agora. A gente tem mania de querer o perfeito. E É, a gente quer o perfeito, a gente acaba não fazendo nada, não porque fazer o nada, perfeito exato. está longe demais. Então não vai no Exato. perfeito, vai no que você pode fazer hoje, que aí você consegue aos poucos ir caminhando, foi como você disse, né? No seu objetivo final. Até você É, chegar lá, quantos benefícios você não vai ter exato. alcançado? Exato. É Eu muito falo, bacana. é mais fácil você fazer o simples bem feito do que você colocar um monte de coisa e não fazer nada. Uhum, Entendeu? exatamente. Faz o Então simples, a agora, base. Tem uma base e segue a sua base. Aí sim você vai se vendo. Poxa, eu posso fazer isso que eu sinto aquilo. Ah, treino aqui, eu treino aqui. Mas se eu comer aqui, sabe? A pessoa já começa a dar uma noção de como que ela vai progredir ou se ela fazer algo de errado que ela vai regredir. Então ela já tem esse essencial já, entendeu? O negócio sim. é começar. É o início. E é engraçado, como que tem que vir da pessoa. Porque eu não sei aí, né? Mas tem aquela questão assim, de santo de casa não faz milagre. Mas a questão não é essa, assim. Eu vejo às vezes paciente que leva às vezes o pai, às vezes leva o filho, o irmão, porque quer que o outro também comece com os novos hábitos, né? E às vezes aquele outro não estava pronto, às vezes ele até vai, paga em consulta, ou às vezes já aconteceu do filho pagar a consulta para o pai, mas não estava pronto naquele momento ainda para ele falar assim, eu quero mudar. Então tem que vir da pessoa, sabe? Tem que ter a tomada de decisão. Eu falo que o primeiro passo é Exatamente. tomar decisão, assim, eu quero fazer alguma coisa. Porque a gente fala que quer e nem vai ver como vai fazer, né? Muitas É, coisas na vida a gente faz isso, né? Só que a saúde, como eu disse, deveria ser prioridade para todo mundo. Então, se você mesmo, se você quer de alguma forma melhorar, vai atrás, vai buscar ajuda, né? Converse com com alguém que aí você todo mundo sabe começa, que está aí mais coloca, adiante. exato, é igualzinho, aí todo mundo coloca a culpa assim, poxa, mas é muito difícil, eu não consigo, porque eu não tenho horário. Caramba, é igualzinho eu falo com todo mundo, se você conseguir se organizar, temos 24 horas. 30 minutos do seu dia, você fazer uma atividade física, você já matou sua atividade física, você já melhorou a sua saúde, entendeu? Então, é sempre você querer mudar para bem. Puxa, mas eu fiz isso pouquinho, eu tô sentindo melhor. Então eu vou fazer amanhã de novo. Amanhã eu vou fazer. É igualzinho a gente fala, não começar de assim, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entra pra academia, aquele pessoal, vou fazer aula, vou fazer musculação, vou fazer tudo em um dia. Aí no outro dia, 2, 3 dias, não volto, mas sumiu, cansei. Porque faz tudo de uma vez, acha naquela euforia, mas o que acontece? É tudo planejado, é tudo organizado, porque aí você vai se controlar, entendeu? É igualzinho É, na alimentação, sim, entendeu? exatamente. É difícil, mas tem que ter persistência, e aí que a gente fala, né? A ajuda do profissional conta muito nessa hora, né? Não é que a pessoa não vai conseguir sem a ajuda de um profissional, né? Mas Exato. ajuda bastante, né? Porque até na rotina ali, ajudar a organizar, pensar melhor, qual vai ser o melhor horário do treino, né? Ou de fazer as refeições ali em relação ao treino, como você citou, aí, de um paciente, enfim. É. Então vamos lá, gente. Queria dar Bora mais lá. uma dica.
queria dar mais uma dica em relação às compras agora na quarentena, para ajudar vocês a ter em casa o que é mais saudável. Então, onde que é o primeiro passo para ter as coisas mais saudáveis em casa? As compras, né? Então, a gente vai pensar lá nas compras. Ter lista de compras sempre foi importante. E agora é essencial. Porque se você vai sem lista de compra no mercado, você vai demorar 20 minutos a mais do que você demoraria. E agora é uma questão de risco, né? Ficar lá no mercado passeando. Agora, quanto menos tempo você ficar, melhor para você e todo mundo, né? Então, fazer a sua lista de compras, gente, é muito importante. A primeira lista pode ser difícil. Eu confesso que às vezes é difícil a gente saber. Mas quando a gente começa a fazer, né, vai acabando as coisas, deixa lá na geladeira, vai acabando, anota. Quantas vezes você já não voltou do mercado e chegou e lembrou, poxa, esqueci algo essencial, vou ter que voltar lá. Agora, em momento de pandemia, você não pode mais voltar, você vai aprender a ficar sem aquilo essencial, né? Dependendo do que for, você vai ficar É, sem. Mas é dependendo do muito. assim. Dependendo, você vai ter que voltar e se arriscar de novo no mercado, né? Mas isso não é o ideal para agora, né? Então, você ter uma rotina ali no início, como eu falei, pode ser difícil, mas você vai criando aquele hábito de saber de quanto em quanto tempo gasta tanto de arroz na sua casa, né? Quanto gastaria de feijão, enfim. E aí você ter a sua lista ajuda bastante, né? Para você não ficar muito tempo lá e é você ter os alimentos mais saudáveis. Outra dica é não ir no mercado com fome. Isso a gente sempre falou, mesmo antes de pandemia. Se você vai com fome, você fica. Aqui o pessoal está falando ó, de mercado que entrega em casa, É, melhor ainda, né? Mas não faça a lista com fome, mesmo de casa, gente, exatamente. porque a gente tende a buscar alimentos mais calóricos, mas é normal isso, é uma lei de sobrevivência mesmo, né? Então, quando a gente está com fome, a gente tende a pensar nos alimentos mais calóricos, né? E mais palatáveis, né? Mais irresistíveis. Então, a gente tem que fazer a lista, né, no momento ideal, para que a gente consiga trazer para dentro de casa os alimentos mais saudáveis, né? Eu falo assim, se aqui tem chocolate e eu estou entediada, eu estou ansiosa, se eu estou triste, a chance de eu ir lá no chocolate, né, para compensar os sentimentos, a ociosidade é muito maior. Então, não ter pode ser uma boa estratégia para muitas pessoas, né? Então, assim, aqui para mim funciona, eu não tem. Quando tem, eu confesso que na TPM, Desespero. né, mulher ainda tem esse Uai. agravante, né? Mas é bom a gente, né, evitar mesmo de ter esses alimentos, porque eles são estudados ali para agradar mesmo o nosso paladar. Eles causam É uma como se certa fala, né? dependência mesmo Se come cerebral pelos olhos, né, Ana? A gente às vezes também. não E acha além, uma coisa tão gostosa, você olha assim, nossa, é muito bom. Quando você come, você não tem aquele prazer de comer sim, aquilo. Hum. sim. E no início da quarentena, eu até cheguei a colocar um vídeo no IGTV explicando os alimentos palatáveis, né? A indústria estuda esses alimentos para que seja rico em açúcar, em sal, em gordura, para que a gente fique viciado mesmo. Então, gera Uhum. uma reação no nosso cérebro, no sistema de compensação ali de dopamina, de hormônio mesmo. E não dá para a gente lutar com fé e foco, não. A indústria estuda direitinho, para que a gente fique Não, viciado. Então, né, exato. Igual aquelas assim, não histórias de tem como comer um mentir. só, É, não tem como não tem comer um como. só. Quem compra uma caixa de bis e come um só, olha, tá de parabéns. Mas tem que conseguir mesmo driblar, É. né, o açúcar. Quando você está numa boa rotina, ficando mais tempo sem comer açúcar, quando você come, você nem consegue comer tanto. Então, para quem está em um ciclo vicioso que eu falo do açúcar, né, tem que frear. O glutamato, ó, falaram aí do glutamato É, monossódico, é glutamato. outro viciante Outro do também. nosso paladar. Ele atinge uma área do nosso paladar que nenhum outro alimento, os naturais, atingem. Então, só o glutamato, né, e esses aditivos que atingem essa área do nosso paladar, por isso que a gente fica viciado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com esses alimentos industrializados, tentar voltar a alimentação para o mais básico, mais natural, vai ser mais barato, então, assim, mais um motivo para a gente fazer o consumo dos alimentos mais natural possível, menos ultraprocessados, né? É, Como acabaram de falar aqui, é. enfim.
Em relação às compras, eu dou essa dica, né, de fazer a lista, de não fazer com fome. E além dessa dica, eu falo muito para os pacientes usarem o aplicativo Desrotulando. Você já ouviu falar dele, Geraldo? Já ouvi falar. Esse Ajuda muito. aplicativo é muito legal. Para quem não tem muita noção do que é Você não tem, aditivo, o que não faz sabe o mal, o que que não que faz. é igualzinho as pessoas têm aquela dúvida do açúcar, né? Ah, não tem açúcar, mas tem frutose. Exatamente. Então a indústria engana a gente o tempo inteiro, tem que tomar muito cuidado. Como que agora no mercado não dá para ficar muito tempo ali analisando? Entra no Desrotulando, né? Pega aí uma hora os alimentos que você tem em casa, que às vezes você até acha que é saudável, às vezes não é. Faz Né? a Faz lista, né? ali a leitura. Ele faz uma leitura, esse aplicativo ele faz uma leitura e ele te dá um score de 0 a 100, o quanto é saudável o alimento. E aí é como se você tivesse um nutricionista ali para falar assim, ó, esse pode, esse não pode, esse aqui vai com moderação, Tem né? a Então base. é legal também. É mais uma dica para o pessoal conseguir montar aí a sua lista de compras. Exato. Então, Vamos para o próximo vamos para os assunto? próximos assuntos. Essa daqui, ó, já entra, já faz um link, então, muito, acho que importante também, como a gente falou dos comportamentos, os comportamentos alimentares, né, a compulsão alimentar durante na pandemia. Aí você já acrescentou aí a qualidade, né, e a quantidade, como que vai relacionar. Sim, há muitos relatos do que a quantidade aumentou e a qualidade piorou, né? Então a estratégia, assim, é mesmo tentar frear isso, né? Tentar voltar ao que você sabe, do que é mais saudável, quanto mais natural, melhor. E se isso tem te preocupado, se isso tem fugido do seu controle, de fato, assim, em relação ao comportamento, é muito importante a psicologia estar associada com a nutrição, né? E atividade física, como a gente já falou aqui, que tem que ser multiprofissional mesmo. Então, se tiver algo realmente que esteja fugindo do seu controle, é necessário sim procurar ajuda. E aí organizar a rotina, né? Organizar a É. rotina ajuda muito a ter horário de refeição, para você não chegar nas próximas refeições com muita fome. Se você chegar, abrir a Não, geladeira com muita fome, você come o que tiver é, na frente. essa Então, questão assim, da... Não, pode falar. Pode ter concluir. horário é algo muito importante agora durante esse momento, né? Para as refeições, né? Ter horário no geral já é bom para você se manter organizado, manter uma boa rotina, né? Mas ter horário para suas refeições é mais importante ainda, né? Muita gente relatando de insônia. E aí, quando você vai Uhum. ver o horário da última refeição, é 11 horas da noite. Então, não pode, né? A sua refeição, a gente é programado para ter os hábitos mais durante o dia. A alimentação ser mais diurna, né? A nossa genética acaba sendo assim. Então, a gente precisa que essa última refeição não, mais completa não seja muito tarde, senão os hormônios ali para a produção do sono não vão acontecer. Exato. Até E mesmo os aí pode hormonais, os processos hormonal, você vai ficar desolizado, principalmente o estresse, cortisol pode aumentar muito. Ixi, igual a gente sim. fala, são E vários aí fatores que prejudicam tudo. vira um ciclo. E aí a gente Exato. volta para o ciclo de novo. Porque aí o cortisol está alto, aumenta a sua vontade de comer coisas não saudáveis, seu sono está atrapalhado e aí fica um ciclo bem ruim. Então Exato. tem que frear. Tem É que onde a falar gente não. cai nesse próximo tema que a gente vai abordar também sobre uma imunidade, mas voltando, igual você falou de criar rotina, uma coisa que eu falo com todos os meus clientes e alunos, é eles tentarem manter o mesmo horário de treino em casa. Eu treino meio-dia, então vou treinar meio-dia. Eu treino 7 horas da noite, é 7 horas da noite, 6 horas da manhã. Tenta organizar para você não quebrar, tá? Daquela famosa da quebra de rotina ali, de horário de treino, ou até Uhum. mesmo de outras coisas, porque lá na frente vai dar problema. Pode dar algum problema no resultado. Isso vai ser fato. Tá? E voltando nessa qualidade e quantidade, quando a gente fala da imunidade, né? Esse processo aí que todo mundo começou a falar, então atividade física vai ajudar muito na imunidade, para ajudar no Covid-19. Bem, não é tão assim, porque a gente tem que ver que uma pessoa sedentária, ela não pode fazer uma atividade muito forte, uma intensidade muito alta, que a imunidade dela, a tendência dela é o quê? Baixar, não é elevar.
entendeu? E já a pessoa Uhum. que já é ativa, aí sim ela consegue manter a sua imunidade mais controlada do que uma pessoa que, vou começar hoje porque eu sei que se eu fazer atividade física vai me ajudar para eu não pegar o Covid. Bem, não é bem assim. A gente tem que ver, é igualzinho a gente sempre fala. Tudo vai depender do caso a anamnese que a gente faz antes de começar o treino, até mesmo da alimentação, é um histórico, saber o histórico seu total, porque às vezes, dependendo da intensidade que a gente colocar, você pode ter um problema cardíaco ou não, ou um problema de hormonal ou não, que vai dar totalmente diferença em relação da sua imunidade, por conta dos hormônios. É igual a gente fala, são muitos fatores, N fatores que todo mundo acha que é simples, mas não é tão simples, Sim. né? E aí entra os poderosos imunonutrientes, né? Que aí muita gente querendo suplementar, Exato. sem orientação nenhuma, e aí isso é muito complicado, né? Então, para a gente ter uma boa imunidade, assim, são princípios básicos, né? É bom sono, então se seu sono já está atrapalhado, não adianta você tomar o melhor Organiza. imunonutriente, não É. adianta tomar muita vitamina C, que não vai adiantar. Então, cuidar do sono é muito importante. Então, uma dica aí que eu já dei, né, de não fazer a última refeição muito tarde. Alguns chás que ajudam, né, ali a reduzir cortisol. Então, para quem tem aquela insônia que desperta muito de madrugada. Uhum. Tá ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Deu? Voltou? Tá ouvindo, tranquilo. Tá tranquilo? Como que tá aí? Como que tá aí? Voltou? Pegou? Ó, Voltou? voltou. Beleza, Voltou. tá ok. E aí eu estava falando em relação de todo o complexo ali da imunidade, né? Então, sim, a gente tem imunonutrientes, né? Mas é importante seu sono estar regulado. Então, aí tem vários chás que podem te ajudar. O chá de mulungu, chá de melissa, de capim-limão. Então, tem vários chás que podem te ajudar. Inclusive, também já escrevi sobre os chás aí na minha coluna do Acessa. Chá de cúrcuma, né? A cúrcuma que tem falado tanto dela, né? Porque ela realmente tem um papel importante na nossa imunidade. A cúrcuma, o gengibre. Então, você pode cozinhar com os dois, ou você pode usar os dois na forma de chá também. A cúrcuma, além de ajudar na imunidade, ela ajuda na ansiedade. Então, a gente pode abusar aí dos produtos naturais, né? E uma outra coisa também, a gente tem que pensar, porque muita gente, às vezes também, que já algumas pessoas sempre perguntam, Geraldo, eu tomo os chás, então vou tomar só chá. Mas lembrando, a água também é muito importante, né? Sim, E uma não muita exclui a gente, às outra de vezes, jeito troca, nenhum. né? Não, então eu vou tomar só chá, eu tô tomando água. Bem, não é assim. A água pura é muito mais importante. Com certeza, né? É um ali complementando o outro. Falaram aqui, ó, para quem não é muito fã de chá, tem as tinturas também, que é possível de fazer. Aí tem que ser através da prescrição de um profissional. Você não consegue via farmácia de manipulação. Então, para quem não gosta de chá, Uhum. pode ter as tinturas, enfim, pode ter aquela planta que é o fitoterápico também manipulado, que também é interessante, a gente consegue fazer de uma forma mais complexa, né? E aí pode dar um resultado ainda melhor. Mas os chás já costumam ajudar bastante aí. Basta criar um novo hábito, né? Pode começar agora na quarentena, Começa aproveitando o agora. frio. Começa hoje, né? Não, começa hoje. Atividade e uma alimentação saudável. Me perguntaram aí o que é tintura. A É tintura tintura. é como se é o fitoterápico diluído ali em álcool, né? Ele fica macerado. É um processo que a farmácia de manipulação faz, tá? Não é em cápsula, ele vem em gota para você tomar o fitoterápico que a gente manda manipular. Uhum. E aí, voltando aí na imunidade, né? O que eu não posso deixar de falar é em relação ao cuidado do intestino, porque 80% da nossa imunidade ele é responsabilidade do intestino. Então, usar probióticos, eu já vi que já falaram ali dos probióticos,
É muito importante, sim, pode ajudar bastante, aí vai precisar do profissional para prescrever, né? Os alimentos probióticos que tem no mercado, praticamente os que fazem propaganda aí em massa, não são considerados alimentos probióticos, eles são mais ricos em açúcar do que probiótico mesmo, então é via prescrição mesmo, né? É mais marketing do que realmente Exato. resolução, né? Mas dá fibra para o seu intestino, dá água para ele. Então, fazer seu intestino funcionar bem é muito importante para a sua imunidade. Então, tem que cuidar bastante do intestino, sim, para quem quer ter uma boa imunidade. E aí É. entra outros chás, que é fonte de fitoquímicos, que aí tem o chá verde, tem o matcha, que é um chá verde mais concentrado ainda. Ele é mais forte um pouco, né? Tem muito mais enzima. E aí é ótimo também para adaptar seu paladar. Para quem tem um paladar que a gente fala de infantilizado, né, que é aquele paladar muito voltado para o doce, tudo que é adoçar, a gente tem que começar a adaptar e educar ele com coisas mais amargas, né? Reduzindo o açúcar, né? Ótima estratégia de tirar o açúcar do café. E não causar mais estresse com dietas malucas, igual você falou aí, da atividade física. Vai começar e aí quer resultado de ontem para hoje, e aí começa a Exato. fazer de qualquer jeito, muito Exatamente. forte, e acaba prejudicando ainda mais o sistema imunológico. Então, dietas restritivas demais agora não é o momento de ser feita, né? É, também não sou a favor de dietas restritivas demais, mas alguns protocolos, né? Como às vezes eu costumo passar para certos pacientes que teriam, vamos supor, a dieta cetogênica, também que é bacana, mas por agora também é uma dieta que causa mais estresse ao organismo, então agora eu não E é indicaria. negócio Alguém me no momento perguntou intermitente, eu ia te falar agora. do intermitente, o que, que é a dieta intermitente? Você imagina que a pessoa esteja falando do jejum intermitente, Jejum intermitente, que é. é um jejum que a gente pode ficar em intervalos de horas sem comer, normalmente são 12, 14 ou 16. Então a pessoa faz a última refeição, vamos supor, se ela faz 12 horas desse jejum intermitente, né? Então num dia ela vai fazer essa última refeição às 8, ela só vai poder, não, 14 horas. Ela só vai comer depois às, ai gente, matemática aqui falhou. Às Às 12 8 do 20 outro da dia. noite Isso. do outro dia. Isso. Então, aí vai depender do intervalo de hora do jejum. E é intermitente porque você não faz isso de segunda a segunda. Aí vai depender do protocolo. Pode ser dia sim, dia não, 2 dias sim, 2 dias não. Vai depender do protocolo do jejum. Tá? A quantidade de horas. Então, normalmente pula assim, uma refeição. Às vezes a primeira refeição vai ser só o almoço. Tá? Então, essa seria a dieta aí do jejum intermitente. É uma dieta bacana. É uma dieta também que pode gerar mais estresse. Não é indicada para todo mundo, até em momento fora de pandemia, tá? Tem que ser para alguns Tem que ser, é pacientes igual assim, só. entra naquele fator, tem que se autoconhecer, porque assim, o pessoal acha, é Sim, gente tranquilo, mas não, galera, é um pouquinho meio punk, sim. A é. galera, o Nesse, pessoal muito bem, travou? ó, uma pessoa falando aí, ó, que é que eu acho que o meu celular parece que ele tá caindo aqui, Não, mas tá tentando arrumar. tranquilo. Então tá. Não sou a favor de dieta, exatamente. A gente fazer uma reeducação, né? Porque dieta parece que é uma coisa que vai começar agora e vai terminar É, daqui a 30 dias, né? Quando você voltar ou você alcançar seu objetivo. E depois que você alcançar seu objetivo, você vai exato. voltar a O que eu, comer o de que eu penso forma não também, tão saudável? exatamente, é o que eu penso com os pessoas, com os alunos e clientes, que eles estão um fator do emagrecimento. Ah, Geraldo, eu quero emagrecer 10 quilos. Então, o problema é que as pessoas eles pensam mais no número da balança do que o processo inteiro para ele Uhum, chegar no resultado. Entendeu? Igualzinho eu falo com eles. Vocês pensam no resultado de perder peso, né? Na balança perder peso, onde você vai perder gordura, perder massa, tal, aqueles fatores mais à frente, e não querer emagrecer com qualidade, que é o quê? Comendo bem, uhum, treinando bem. Eu fiz até no IGTV também uma aulinha sobre isso, porque muita gente acha que a linha do emagrecimento é reta, né? Mas a gente, ela tem, uhum.
várias Tem oscilações. os Então, altos e baixos. exato. Você está com aquele pensamento de perder 10 quilos, mas daqui a 2 dias tem uma festa de aniversário. E aí? Você está preparado para ir na festa e não comer? Entendeu? Então, É, isso gera muitos fatores para você chegar e realmente, o que eu falo para todo mundo, você tem que ter aquele propósito. Se você realmente quer, então você tem que garantir que eu quero chegar bem, eu quero chegar bem. Né? Mesma coisa na dieta. Se eu vou fazer a dieta, eu quero fazer a dieta porque eu quero melhorar a minha imunidade, a minha adaptação de comer bem, sabe? São os hábitos. Quando a gente começou, uhum, como falamos no início, são hábitos. Criar mini hábitos que aos poucos, quando você vê uma coisa que era absurda de fazer, você está fazendo naturalmente. Entendeu? É muito mais simples não se ficar massacrando, nossa, tem que comer aquilo, tem que fazer exercício daquilo. Ou seja, é fazer com prazer, comer com prazer e manter uma atividade isso. com prazer. Tem que ser nesse sentido, entendeu? Mudar mesmo o pensamento, né? Em Exato. relação à alimentação agora que tem mais tempo, Isso. né? Ir para a cozinha, né? Pensar em praticar mais o hábito de cozinhar, que é algo que também muda a sua relação com a comida quando você começa a cozinhar, né? Isso. Outra coisa, É, assim, não pode terminar que eu tenho mais uma pergunta aqui que o Alexandre mandou aqui, é sobre eu, a eu tô vendo Activia. agora. É, É, eu acabei de ver. Então, esse iogurte, né, que eles fazem a propaganda, inclusive um que uma vez uma paciente me mandou, esse pode, Nutri? Eu até fiz um post sobre isso, porque esse iogurte, o que ela me mandou, o sabor, tinha um corante, que é o corante caramelo 4. E esse corante já é confirmado que tem relação com alguns tipos de câncer. Então, é muito controverso um produto que fala que é para sua saúde, que ele tinha mais probióticos, e, enfim, né, que era para gerar mais saúde para você, e tinha um corante que era cancerígeno. Então, assim, é complicado, a gente tem que avaliar. Tem alguns dessa marca que não tem esse corante, tá? Então, tem que sempre avaliar o rótulo, avaliar, mas no geral não classifico como um bom alimento, não. Eu prefiro que compre o iogurte natural, ou que você faça, né? Mas tem dessa marca mesmo que vende, eles têm o iogurte natural. uhum, exato. Uma coisa importante também nessa quarentena que já tá passando para todo mundo, e principalmente eu acho que nos alimentos, é a higienização, né? Que a gente já tem esse problema Isso. de máscara, álcool gel, assim, a gente não, porque a gente não está indo nas academias estão fechadas ainda. Mas quando Uhum. abrirem, máscara, álcool gel, as mesmos padrões, né? Que tá direto. E agora com os alimentos. Como que seria nesse É. fator? Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo deveria se preocupar com isso antes da pandemia, não só agora, né? Mas as pessoas começaram a se atentar mais ainda agora, né? Eu acho que quem ainda não sabe, assim, já procurou saber ou já se informou, porque a Anvisa foi divulgando isso, que para consumir os vegetais crus, frutas, a higienização deve ser com água sanitária, né? O hipoclorito de sódio. E não vale aquela água sanitária que é misturada com alvejante, que tem cheiro de lavanda, cheiro de eucalipto, isso não vale. Tem que ser água sanitária pura. E normalmente na embalagem dela vem escrita a diluição que você tem que fazer, que costuma ser uma colher de sopa para 1 litro de água. Não vale jogar lá a quantidade de água que você acha que tem que é 1 litro, então mede direitinho 1 litro de água, mede direitinho a colher de sopa, para você garantir que está comendo o alimento de forma saudável, né? Porque ser saudável também quer dizer livre de contaminação, e agora livre de contaminação do Covid também, que é importante. Exato. E aí os alimentos que você trouxe do mercado, né, embalado, é lavar com água e sabão, a Anvisa tem orientado isso. É, passar álcool quando não for possível de lavar. E aí, no geral, é manter as orientações que a Higienização. Anvisa está Orientação. mantendo, né? Para delivery, que eu vi que mandaram aí de comida Entrega. japonesa. Esse daí
É um assunto de complexo, né? Eu até gravei, eu abri meu Instagram semanas passadas aí para perguntas sobre a higienização dos alimentos e surgiram várias dúvidas bacanas, coisas que eu nem tinha parado para pensar ainda. Eu ainda vou soltar os vídeos, espero que essa semana, para tirar a dúvida aí do pessoal. Mas se você aquecer, tá? Se você, depois que chegou algum produto do delivery, se você aquecer no forno ali, a temperatura de forno é suficiente para matar o Uhum. vírus. Então, a gente Elimina, alguém né? perguntou ali. É, que tal, tinha Então, essa dúvida comprou, mesmo. tá na dúvida, esquenta. Esse Na seria o dúvida, ideal. faça, né? Exatamente. Faz o básico, né? É, lavar Olha, sempre a aqui, mão, todas aquelas orientações é, que todo mundo já sabe. exato. Ó, aqui tá marcando ainda uns 9 minutos, claro, para chegar até as 19 horas. É, não apareceu aqui, mas creio que alguém tem mais algumas perguntas aí, pode fazer. Alguma aí? Aí, ó, o Nenhuma? pessoal Aí a pedindo mais temperatura. live do acesso. Aí, ó. Vamos falar com o Jorge. Aqui, ó, perguntaram qual que é a temperatura que é o suficiente para matar, né? Para eu dar um spoiler aí dos vídeos que eu vou falar sobre isso. É a partir de 55 graus, tá? Então, o forno ali, normalmente a gente, temperatura mínima é 160, né? Então, bem tranquilo de esquentar no forno aí comum ou micro-ondas. Boa, boa. Aí, aí, Ana, falando sobre se você faz o teleatendimento aí online. Sim, os atendimentos têm acontecido, tem sido super produtivo. E aí, quem quiser procurar, depois entra lá no meu Instagram, pode mandar direct. Lá também tem o contato para o WhatsApp. E meu Insta é Ana, com dois N's, Carla, com K, Coimbra, nutricionista, tá? Depois tem aí no acesso também. O Jorge falou que vai deixar salvo, né? Então a gente vai deixar salvo essa live. E aí depois vocês compartilhem aí com quem precisa dessas informações, É, tá? Mas a aí ideia aproveita mesmo como era ajudar. tá quase acabando, tem um aviãozinho aqui, ó, manda para lá, que aí já vai fazer manda para todo mundo, já pode ir compartilhando para todo mundo aí, que as informações foram muito boas. Então, quem E perguntando, quem ainda não respondi, se teve alguma coisa aí no início, pode me mandar no privado lá, e aí eu respondo para vocês. Eu não sei se às vezes passou alguma coisa sem perceber. aham. Ah, eu tenho até uma pergunta aqui, ó, Geraldo. Quem parou de fazer atividade física atividades no mês período, o que você indica fazer em casa? E os exercícios em excesso são prejudiciais? Então, quem que parou de fazer, não deveria parar, né, de início. Porque por mais que você tente a não fazer atividade física, o processo que a gente fala de inflamatório, imunológico, ele vai o quê? Também vai diminuindo. Ele tem um alto índice, depois ele vai diminuindo. Então, se você fazia todos os dias, de 6 dias, poderia fazer 3 ou 4 vezes, mas não deixar de fazer atividade física. Porque diferente em casa, né? Em casa você faz exercícios com peso corporal, na academia você já tem as máquinas no peso. Então, se você tiver alguma coisa em casa, ajuda muito. Mas se você não tiver, faz os exercícios básicos mesmo, subir e descer a escada, uma caminhada, tá? E exercícios assim que em excesso que pode prejudicar. É por isso que uma das questões que eu fiz também no meu IGTV era sobre isso. Quando começou todo mundo fazendo live, aquele desespero, todo mundo fazendo live, Uhum, fazer atividade física, eu parei um pouco e pensei, poxa, mas será que todo mundo pode realizar os exercícios que todo mundo está fazendo? Por uhum, live, por programas. Então, tudo vai depender. Às vezes, se você tem um problema ortopédico, joelho, lombar, coluna, se faz algum tipo de exercícios que pode prejudicar, isso, ao invés de melhorar, isso vai aumentar o seu sistema imunológico para baixo, o inflamatório vai aumentar e você pode estar, como vou dizer, pode na zona de risco do Covid, porque a imunidade vai cair, o sistema inflamatório vai aumentar. Então, o que acontece? Então, tudo é baseado, igualzinho a gente tinha falado no início, tudo é baseado com profissionais. Então, o quê? Procura um profissional para ver, porque a gente sempre, todo mundo pensa que a gente só monta o treino
ou monta só a dieta, né? Mas a verdade é que a gente passa por um processo de anamnese muito aprofundado. A gente faz um histórico seu inteiro de quanto tempo já fez atividade física, se já tem um problema, faz uso de medicamentos, ou seja, é verdadeiramente uma consulta, né? Porque dependendo dos resultados, alguns exercícios podem ser muito bom, os outros exercícios, assim, podem ser prejudiciais a muito tempo que você pode ainda conviver com dores. Às vezes, muita gente fala, pô, Geraldo, eu estava fazendo um exercício, estava sentindo muito dor no joelho, sentindo dor no lombar. Ok, uma simples mudança de amplitude de movimento, ou até mesmo em relação de tempo. Poxa, aí é só o que? Ajustar. Faz os ajustes que ali você já consegue ter um resultado muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Entendeu? Show. Tem mais E a uma Carol falou pergunta? aí em relação ao alongamento, né? Falando realmente como é importante. Eu acho que já está acabando Exatamente. o nosso tempinho. Então, eu É, queria agradecer, espero aí que todos estejam bem, né? E que a gente saia dessa quarentena com uma relação melhor ainda com a comida e com a nossa saúde. E que todos continuem se cuidando e cuidando dos próximos. boa. É isso mesmo. Então, aí, ó, já tem mais uma Lucinha aqui, ó, falando, ó, uma live específica para os idosos com a fono e educador físico será interessante. Aí, boa. Então, a Massa. nossa área lá na Acessa é específica para a saúde do idoso. Então, aí já fico no aguardo com o Jorge se a gente pode fazer mais uma. Até a Ana também, a gente pode progredir alguns, igualzinho, o nosso tema é muito abrangente, então a gente está fazendo Uhum. um resumo, mas aí a gente pode colocar mais assuntos que você queira e vai enviando no direct para o pessoal que a gente vai se organizando, sem problema algum, tá? Eu esqueci de deixar meu Instagram também, qualquer dúvida, é ghpersonal.consultoria, tá? Vai estar lá no acesso, tranquilo, você pode enviar para mim, que a gente vai tirando todas essas suas dúvidas também, né? Isso aí. Obrigada, pessoal, por terem participado aqui com a gente. E foi ótimo, né? Muito bom, muito gratificante. Creio que as dúvidas que vocês tiveram, é, assim, as mais tradicionais, a gente conseguiu tirar um pouco, né? Dar uma abrangente. Se quiserem aprofundar, envia mensagem para a gente que a gente vai se organizando mais, sem problema algum mesmo. Então, é de coração, para ajudar vocês em casa, tá? É isso aí. Tá bom? Tchau, tchau, Então, galera, pessoal. fique com Deus. Boa noite, bom Até a descanso. Prazer. próxima. Tchau. Tchau, tchau.